O que é esse heurístico pocket? Heurístico pocket, mão na massa. É algo inédito, diferente de tudo que nós já fizemos na oficina. Por quê? Nós sempre vemos formações em que os educadores aprendem muito na teoria, que é importante, mas chega na prática, não viabilizam, tornando aquilo como se não fosse parte da sua realidade. Então, muitos verbalizam isso, que não tem recursos, que tem muitas crianças dentro da turma, que tem várias situações adversas, e embora façam dezenas de cursos, não conseguem colocar na prática. Então, pensando nesse professor, que ele precisa de uma ajuda extra, ele precisa de alguém que dê a mão e que caminhe junto, eu criei esse formato diferente de percurso que se chama Pocket. Por que Pocket? Porque ele cabe no bolso, nós vamos utilizar apenas um celular, ele tem um custo-benefício para vocês que é ótimo, sendo que ele vai ter aí diversas aulas, materiais, acompanhamento e trocas, né? E temos também uma versão, essa versão dele Pocket, né? Porque nós já fizemos outros cursos sobre o brincar heurístico, envolve muita prática. Então, é um acompanhamento de 7 dias em que vocês terão que estudar, né? Tem uma aula que ela é bem curtinha, teórica, e a prática vivenciar naquele dia e compartilhar no WhatsApp. Vou explicar tudo para vocês. Primeiro, eu sou a Patrícia Souza, como expliquei para vocês inicialmente, e como começa tudo o meu percurso, né? Sou pedagoga, sou psicopedagoga, cliniquei muitos anos, sou especialista em neurociência e uma pesquisadora das infâncias, né? Uma pesquisadora das pedagogias participativas, né? Desde quando eu as encontrei, né? Entendi, compreendi, né? Que o que de fato eram as pedagogias participativas. Desde então, a oficina tem se transformado e ao longo desses 20 anos, né? Desde quando eu me formei, eu tenho aí atuado nesse lugar de esclarecimento, de formação com o educador. A princípio com o meu grupo de professores, e na pandemia se expandiu, e hoje a gente tem muitos alunos por todo o Brasil, até Portugal. E o que é o heurístico pocket? Bora lá entender um pouquinho disso. Mas antes, a gente precisa mergulhar no universo do brincar heurístico. E aí eu separei para vocês essa frase da Elinor Goldschmidt e Sonia Jackson, que fala que quanto melhor for a qualidade das oportunidades para brincar oferecidas às crianças, mais prazerosas serão as experiências, tanto para elas quanto para os adultos. Goldschmidt traz para nós uma abordagem que vai muito além das sessões investigativas. Fala sobre cotidiano, fala sobre relações, fala sobre um adulto referência. A partir daí, com as sessões, com os materiais não estruturados, com a estética, com a intencionalidade educativa, Goldschmidt buscou, então, qualificar o brincar das crianças, fazendo com que elas tivessem mais concentração, tivessem essa autoatividade, né, que é a autonomia da criança para ela iniciar essa ação do brincar. E, consequentemente, isso também torna a prática educativa mais leve. Heurístico Pocket, né? Como eu estava falando inicialmente, é um percurso de 7 dias, mão na massa, para aprender na teoria a abordagem do brincar heurístico e colocar em prática no chão da escola em uma semana. Então, esse formato de percurso, ele é rápido, ele não é aquele que a gente vai estender, como muitas vezes nós fazemos, sei que vocês também fazem, eu muitas vezes, comprar um curso e ficar postergando assistir ele por falta de tempo. Como a gente sabe que o tempo é algo assim, que escorre pelas nossas mãos, e temos muitas, né, demandas ao longo
do dia, esse formato ele contempla aulas curtas, teóricas, e a mão na massa, para que vocês possam compartilhar tudo via WhatsApp e eu dar as devolutivas, fazer os acompanhamentos. Isso em cada dia um tema diferente. Então, nós temos que entender que essa semana vai ser uma semana de mão na massa, de pensar naquilo. Eu quero sair de onde eu estou, eu quero entender um pouco mais essa abordagem, eu quero colocar em prática, ou eu quero continuar do jeito que está, colocando a culpa, né, no sistema, na escassez de materiais, ou, né, na quantidade de crianças que passa do limite, ou eu quero pensar em alternativas, tá? Então, esse percurso é para quem cansou e quer agir, né? Então, por que Pocket? Como eu expliquei, Pocket é um percurso que cabe no seu bolso, só vai precisar do celular para participar. Você pode assistir do ônibus, você pode colocar no carro e assistir enquanto dirige, né? Eu faço isso sempre, gente. Assisto lives, assisto aulas, tudo do carro, porque eu viajo muito, né? A uma distância grande onde eu moro para a escola. Então, nós temos que qualificar esse tempo. Quantas vezes a gente fica lá, passando lá, né, o nosso dedo no Instagram, nos Reels ou em outro aplicativo, e a vida passa, a gente não muda as nossas ações, a gente não cresce. Então, que possamos qualificar esse tempo. Então, de toda essa necessidade, inclusive a minha em relação a tempo, surge esse formato Pocket, tá? O heurístico Pocket, que é a prática em 7 dias, é um percurso direto ao ponto, para educadores que desejam aplicar o brincar heurístico com mais confiança e clareza no chão da escola. É um percurso inédito, jamais visto antes. Preparados? Bora lá? A brincadeira permite aos bebês e crianças bem pequenas aprenderem sobre a si mesmas e sobre o mundo que as cerca. Elas não separam o momento de brincar e aprender. Esse processo acontece de maneira interligada. Então, sabemos que quando a criança está brincando, ela está aprendendo. Só que para isso se tornar mais significativo, o educador precisa planejar e organizar espaços que façam sentido, que caminhem com as fases do desenvolvimento infantil e das fases do brincar, e que tenham uma continuidade. Então, o brincar heurístico, a abordagem e as modalidades, as sessões, vêm para que possamos qualificar esses momentos das crianças, para que elas possam avançar com os desafios, para que elas possam aprender a partir do protagonismo delas, a partir das ações, das descobertas, das pesquisas. O que está incluso nesse percurso? Um e-book completo sobre o brincar heurístico, falando sobre os princípios, falando sobre as modalidades, né? Passo a passo, o jogo heurístico, o cesto dos tesouros e as bandejas de experimentação. Acompanhamento por 7 dias, com aulas rápidas e tarefas aplicáveis. Trocas, dúvidas e partilhas pelo WhatsApp. A gente só vai usar o WhatsApp. Eu vou gravar a aula, como essa aqui, e vocês vão receber a aula sempre pela manhã, para que vocês possam assistir durante o dia e já possam aplicar naquele dia e compartilhar a tarefa no grupo, tá? Aulas gravadas, disponíveis sempre às 6 horas da manhã, para que vocês tenham aí o dia todo para assistir, né? A gente está com alguns integrantes já, que eu vi que se inscreveram hoje, de Portugal. Então, talvez eu coloque a aula um pouco mais cedo, porque lá em Portugal tem uma diferença de fuso horário de 3 a 4 horas, né? Certificado de 7 horas, tá? Para esse percurso. O brincar heurístico, a gente tem que entender que ele, ao qualificar esse brincar, ele vai fazer uma transformação em vários âmbitos desse ambiente educativo, tá? Então, vamos pensar primeiro nessa figura do educador. O brincar heurístico, ele descentraliza a figura do educador. Ele serve o brincar heurístico, na sua essência, para descobrir ou compreender algo, né? Então, essa é a tradução, a etimologia da palavra heurístico, né? Que vem de eureka. É uma abordagem que qualifica as oportunidades educativas, desenvolve concentração, autoatividade, prioriza menos nãos, porque quando eu planejo, quando eu organizo um espaço,
Tudo que está lá, as crianças podem explorar, porque foi pensado, né, com uma intencionalidade educativa para aquele grupo, para aquelas crianças. E faz uso de materiais não estruturados. Então, aqui a gente tem alguns fatores, alguns critérios que envolvem o ambiente educativo quando a gente trabalha o brincar heurístico nesse cotidiano da escola. Aí nós dividimos esse desafio Mão na Massa 7 dias, dividimos 7 temas diferentes. Cada dia um tema. Então nós vamos o dia todo, vamos pensar nesse tema específico com o que a gente tem na nossa escola. Então sempre vai ser aula de mais ou menos 20 minutos, a tarefa para que durante o dia na escola vocês possam buscar algum momento com as crianças, realizar, registrar, né, fazer o que foi pedido na tarefa e compartilhar via WhatsApp. E lá no WhatsApp eu vou dar as devolutivas, vai ter todo um acompanhamento, porque nós vamos aprender em conjunto, tá? Então é um formato de uma formação em contexto, para que a gente aprenda com a necessidade do outro também, né? Para que a gente entenda os níveis diferentes em que cada um se encontre e possamos avançar, tá? Então, no dia 1, o que é o brincar heurístico? E aí vem uma tarefa que é surpresa, só quando começarmos o percurso, para quem se inscrever, que nós vamos contar a tarefa de cada dia. Dia 2, como construir um acervo de materiais não estruturados. Dia 3, como planejar uma sessão. Dia 4, o que é o cesto dos tesouros. E o dia 5, o que é o jogo heurístico. Dia 6, o que são as bandejas de experimentação. E o dia 7, como documentar o brincar heurístico. Então, gente, é um percurso completo. Qual é a diferença dos demais cursos que a gente já viu sobre o brincar heurístico, inclusive na própria oficina, porque a gente já teve o curso de pós-graduação, nós já tivemos os cursos livres. É um curso teórico-prático. Então, tem a aula teórica, que precisamos atrelar, lembra? Teoria, prática e ética. Tem a aula teórica e a prática no mesmo dia. Então, é assim, ó, papum, mão na massa. Aprendi, fiz, compartilhei, refleti em conjunto, para que eu ressignifique, complexifique aquilo. Então, é nisso, nesse movimento, nesse movimento cíclico que nós aprendemos, né? A gente não aprende só com uma aula, a gente não aprende só ouvindo, a gente aprende fazendo. O que eu ganho com isso, né? Você pode estar perguntando, como educador, o que eu ganho com isso? Então, eu vou trazer para vocês os benefícios de vocês fazerem parte desse percurso. Número 1, transformação da teoria em ação. Deixar de apenas estudar sobre o brincar heurístico para aplicar na prática com segurança. O educador aprende fazendo com uma orientação que é diária. Benefício 2, planejamento real e possível. Aprende a planejar sessões com o que tem, sem depender de grandes estruturas ou investimentos. Entende como usar o que já está disponível de forma criativa e significativa. Todo mundo quer isso, né? Às vezes a gente almeja que o outro tem, e a gente tem tanta coisa ao nosso redor que a gente não enxerga. Benefício 3, acompanhamento e trocas em grupo. Você não está sozinho. Participa de um grupo de WhatsApp com troca e escuta ativa. Recebe apoio, devolutivas e acolhimento pedagógico durante toda a jornada. Benefício 4, formação certificada e prática. Recebe um certificado de 7 horas com respaldo pedagógico. Formação compacta, porque é de 7 dias, porém com impacto direto na sua prática educativa. O benefício 5, um percurso leve, possível e mão na massa, ideal para quem tem pouco tempo, porque as aulas são rápidas, mas quer mudar o cotidiano com as crianças. Em 7 dias, o educador se sente mais seguro, autor das suas escolhas. Benefício 6, desenvolvimento profissional com intencionalidade. Amplia a escuta, o olhar e o processo documental do brincar. Passa a compreender o brincar heurístico como abordagem, gente, não como atividade solta, como a gente ainda vê por aí. Então, eu convido você, quer fazer parte desse percurso inédito e exclusivo? Você só vai precisar de um celular. Então, mesmo quem não tem tanta habilidade com ferramentas digitais, vai poder participar. Porque no WhatsApp todo mundo consegue entrar, né, gente? YouTube também. O investimento para participar desse percurso
12 parcelas de R$ 9,91 ou à vista R$ 95. Então, o link eu vou deixar aqui na aula, aqui na descrição, para que vocês possam se inscrever. E lembrem-se que as vagas são limitadas, tá? Porque a partir do momento que o grupo de WhatsApp deu aquela quantidade, né, que a gente tem de limite, pensando nas devolutivas, nós iremos encerrar as inscrições. Hoje a gente começou as inscrições, já tem alguns educadores inscritos, então corra, aproveite. Não pense duas vezes. Oportunidade igual, a gente vai ter outra turma só no outro semestre. É importante, nós vamos deixar por um mês disponível as aulas para que vocês possam assistir novamente. Mas a vivência, ela é somente nessa semana, tá? O brincar heurístico é uma abordagem e não uma prescrição. Não há uma única maneira correta de fazê-lo. E pessoas em centros diferentes terão suas próprias ideias e juntarão seus próprios materiais. Com efeito, um dos grandes méritos dessa abordagem é que ela liberta a criatividade do adulto e torna a tarefa de cuidar das crianças muito mais estimulante. Por não ser uma prescrição, nós temos princípios que cada um vai transformar para a sua realidade. Por isso que o brincar heurístico, ele é possível para qualquer educador, para qualquer escola, seja privada, seja pública. Importante entendermos esse papel de autoria do educador que vai ressignificar e trazer para a sua realidade. Essas são as referências que a gente utiliza no percurso, tá? E o desafio que eu faço a você agora é dar o primeiro passo e transformar o seu cotidiano. Inscreva-se. Não deixe para depois essa oportunidade passar. Te vejo lá.